Bom dia, meus amores e minhas amoras! Espero que todos vocês tenham passado uma ótima semana. E hoje, para começarmos o nosso encontro bem animados, bem iluminados, eu vou trazer mais uma vez para vocês aquele que é o motivador de tantos sonhos, de tantos projetos, aquele que me ensinou que o professor não morre jamais, pois fica imortalizado na vida daquele que conseguiu tocar, daquele professor que foi muito significativo na minha vida e que eu espero que seja tão significativo na sua vida também. E por falar nele, hoje nós vamos falar sobre essa profissão. Na verdade, eu vou falar sobre essa missão que é ser educador, que é ser professor. Não sei se você sabe ou não, mas no Enem nunca caiu nenhum tema relacionado à missão do professor. O que caiu foi sobre a importância da leitura, mas a profissão das profissões nunca caiu e seria um tema lindíssimo, né? Tudo que envolvesse a vida do professor. Recentemente eu coloquei para vocês a Erin Gruel naquele filme Escritores da Liberdade, que é um ícone de professora, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o que é a vocação de educar, a vocação de ensinar. E durante toda essa apresentação do conto que eu vou ler para vocês agora, conforme você já sabe também, você que é meu aluno, que ele me ensinou que não adianta eu pedir para que você leia. O mais importante da educação é que o professor leia junto. Então, eis-me aqui para ler junto com você. O Rubem Alves, hoje, no conto de hoje, ele vai fazer você pensar naquelas pessoas, naqueles educadores que foram, de certa forma, fundamentais, direta ou indiretamente, para a pessoa que você é hoje. Então eu tenho certeza que a todo momento, durante a leitura do conto sobre Jequitibás e Eucaliptos, você vai se recordar daquela professora sua lá da educação infantil, lá dos primeiros anos, você vai se lembrar de um professor do cursinho, de um professor recente, que fez muita diferença na sua vida, que te motivou, que te amparou num momento de dificuldade, que estendeu a mão, que teve uma conversa diferente com você, ou seja, uma pessoa que te acolheu ou que te mostrou o mundo, conforme o próprio Rubem Alves diz, com outros olhos. Fez com que você percebesse que você podia ir muito além. Eu sei que muitas vezes a gente briga com vocês, a gente fala, mas vocês só estudam e tudo mais, mas é que muitas vezes também a gente pensa que vocês são todos os nossos filhos e por isso a gente briga igual pai, igual mãe. Mas é isso que eu convido, é para isso que eu convido você agora nesse momento a conhecer um pouco mais do Rubem Alves e a pensar sobre todas essas pessoas que direta ou indiretamente contribuíram com a sua formação, te ajudaram a olhar, a enxergar a vida com outro olhar. Aquelas pessoas que te tocaram de alguma forma e que você vai lembrar para sempre, até quando você for bem velhinho, daquela pessoa, daquele professor que você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, aquele foi meu professor, aquela foi minha professora, que com tanto carinho, com tanta dedicação, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Eu convido vocês então nesse momento, não só a refletir sobre o conto, mas a perceber como é possível usar esse conto numa redação, para a gente pensar na profissão do professor, na valorização do professor e que infelizmente muitas vezes resulta em violência contra esses educadores em muitas escolas brasileiras, a gente sabe disso, né? A gente tem visto atônitos nos últimos anos a quantidade exacerbada de violência contra o professor e isso deixa assim qualquer educador profundamente desanimado, profundamente triste, profundamente magoado. Haja vista dessa missão que é transformar ferramentas em brinquedos. É mostrar coisas que talvez vocês olhariam para aquilo e diriam assim, não, isso não serve para nada. E mostrar quanta diferença aquilo pode fazer na sua vida e, por que não, na sua redação. Vamos lá comigo? Então, sobre Jequitibás e Eucaliptos com o nosso maravilhoso Rubem Alves. Educadores, onde estarão? Em que covas se terão escondido? Professores, aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança.
Professores e vocação são como plantas. Vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a sua vida vai encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. E o educador? Que terá acontecido com ele? Existirá ainda um nicho ecológico que torna possível a sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou que lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem alguma função social ou econômica para desempenhar? Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa para substituir as velhas árvores seculares, ou seja, provenientes de séculos, antigas, que ninguém viu nascer nem plantou. Para certos gostos fica até mais bonito, todos enfileirados, em permanente posição de sentido, preparados para o corte e para o lucro. Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sob a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e negócios. Que me entendam a analogia. Pode ser que educadores sejam confundidos com professores. Da mesma forma como se pode dizer Jequitibá e eucalipto. Não é tudo árvore? Madeira? No final, não dá tudo no mesmo? Não dá tudo no mesmo. Porque cada árvore é uma revelação de um habitat. Cada uma delas tem cidadania num mundo específico. A primeira no mundo do mistério. A segunda no mundo da organização, das instituições financeiras. Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa, pois o que interessa é um crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que, para fins institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isso, professores são entidades descartáveis. Da mesma forma que há canetas descartáveis, coadores de cafés descartáveis, copinhos de plásticos para café descartáveis. De educadores para professores, realizamos o mesmo salto que de pessoas para funções. Não sei como preparar o educador, talvez porque isso não seja nem necessário nem possível. É preciso acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram como tropeiros e caixeiros, porque talvez nem tropeiros nem caixeiros tenham desaparecido, mas permanecem como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro do que o ontem. Basta que o chamemos do seu sono por um ato de amor e coragem. E talvez, acordados, repetirão o milagre da instauração de novos mundos. Rubem Alves. Esse é um dos contos mais emocionantes que eu já conheci do Rubem Alves, porque ele me toca tão profundamente, ele me faz ver tanto a necessidade de que eu a todo momento seja só educadora e nunca uma professora, e isso é um grande dilema na vida de qualquer professor ou de qualquer educador, vocês podem ter certeza. Vou deixar para você agora, nesse momento, uma reflexão. Antes da gente passar para o Rubem Alves, eu quero mostrar para você como é possível transformar esse recurso argumentativo, transformar esse conto em um recurso argumentativo. Como é possível fazer com que esse brinquedo que eu acabei de ler para você se torne uma ferramenta útil à sua vida, à sua análise, à sua maturidade, à sua redação.
Às vezes não te falta recursos argumentativos, às vezes não te falta ideias e você olha para aquele papel em branco e você fala, meu Deus, parece um abismo no qual eu vou me jogar aqui dentro, eu não tenho nada para colocar. Talvez esteja faltando leitura, talvez esteja faltando interpretação, análises de contos como este que nós acabamos de ler, para a gente perceber a importância de cada uma dessas metáforas que o Rubem Alves traz para a gente. Um aluno, uma aluna, na verdade, muito querida, escreveu essa introdução e ela contextualizou o Rubem Alves para mostrar para você, que é meu aluno, o quanto é possível você trazer esse conto, você trazer o Rubem Alves para dentro da sua redação, de maneira legítima, pertinente e produtiva. Vamos ver como que ela escreveu? No conto sobre jequitibás e eucaliptos, o escritor mineiro Rubem Alves enuncia a diferença entre educadores e professores. Professores, apenas profissionais que as universidades criaram mecanicamente para o mercado de trabalho. Mas aqueles quem? Os educadores têm vocação pelo ensino, e esta nasce de um grande amor. Então ela usou essas linhas aqui para contextualizar o que o Rubem Alves narra, o que o Rubem Alves metaforiza nesse conto que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse sentido, tal analogia reflete na estrutura educacional do Brasil, haja vista que esta está cercada por muitos professores, ou seja, muitos eucaliptos, que impedem a manifestação de um educador. Sendo assim, terceiro período do parágrafo, muito bem colocado, a desvalorização dos cursos de licenciatura, a precária estrutura educacional e o menosprezo aos educadores interferem diretamente na qualidade do ensino e na escassez de docentes por vocação. É assim, é dessa forma que você faz uso, se apropria da ideia de um conto. Você traz esse conto, essa analogia, para dentro da sua dissertação quando o tema tiver relação. Como ela está falando de educação, como ela está falando de educador, como ela está falando da valorização do professor, o conto do Rubem Alves sobre eucaliptos e jequitibás, ele traz toda essa abordagem da diferença entre aquele que é criado para educar e aquele que tem dentro de si, que nasce com essa vocação de educador. Isso é muito importante. Aqui ela explica, conforme vocês podem ver a contextualização, aqui ela relaciona o conto ao que acontece e aqui ela mostra a tese dela ao final do parágrafo de introdução. Gente, é justamente isso que eu espero que você consiga fazer na sua redação. É justamente isso que eu espero que você consiga trazer para dentro dos textos de vocês e que mais do que qualquer coisa, que você se familiarize, que você se envolva com o Rubem Alves. Vou deixar um pouquinho dele para você agora. O professor é aquele que pega os alunos e diz: eis o mundo, eis aí o mundo. Vejam, explorem. Sabe quando eu era professor da Unicamp, eu recebi um chamado telefônico de um jovem que queria uma entrevista comigo. Então ele apareceu lá em casa, sentamos, olhei para ele e ele me disse: como é que o senhor planejou a sua vida para chegar aonde o senhor chegou? Quer dizer, esse jovem, ele pensou que eu tinha o segredo, um mapa. Aí eu disse para ele: olha, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Ensinar é um exercício de imortalidade. A gente ensina, a gente continua a viver na pessoa para a qual eu estou ensinando. Esse homem me emociona demais, sobretudo nessas últimas palavras dele que logo em seguida ele nos deixou.
Mas ele nos deixou e continua vivo dentro de cada um de nós, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de abrir um livro dele, de ler uma analogia, de se familiarizar, de se identificar como eu me identifico com as obras dele. Então ele não deixa de estar vivo nenhum dia dentro de mim. Eu espero que neste momento, agora, eu convido você a pensar naquela pessoa, naquele professor, naquela professora que fez muito sentido ou que faz muito sentido na sua vida. Eu sei porque eu tenho muitos amigos professores e eu sei o tanto que eu sou apaixonada por eles, mesmo sendo meus amigos. Imagina se eles fossem meus professores, que eu ficasse ouvindo e ouvindo e ouvindo, e a vontade é essa. Muitas vezes eu tenho vontade de ficar ouvindo os meus amigos professores, que a voz deles e o jeito de falar são como assim um bálsamo na minha vida. Então agora eu faço questão de que com o vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre a importância do professor, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma baita de uma proposta de intervenção, mas antes de ser uma ferramenta, nunca se esqueça que o que eu mostro aqui para você do meu curso de redação online mais presencial do Brasil sempre é brinquedo. Sempre é alguma forma de você perceber que coisas úteis, elas podem se tornar ainda mais úteis, elas podem se tornar fundamentais quando você souber usá-las dentro da sua redação, para que a sua redação tenha autoria, tenha personalidade e você realmente consiga mostrar para aquele leitor do seu texto, para aquele corretor, que você teve em sua vida a oportunidade de conhecer pessoas que mostraram para você o mundo pela perspectiva de uma outra visão e que te trouxeram toda essa maturidade. Que você se recorde agora, neste momento, de vários professores como esta mulher que eu vou mostrar e que assim você saiba todos os dias da sua vida valorizar a profissão do educador. Um beijo, fiquem com ela. Convidamos crianças e jovens de diferentes idades e classes sociais para responderem à famosa pergunta: o que você quer ser quando crescer? Ei, sejam bem-vindos, vamos sentar. O que vocês acham importante para ser advogado? Tem que saber defender bem os direitos. Acho que é a vontade de ajudar as pessoas, de salvar, de acolher. Gostar, ter cuidado com os animais. Ele traz uma energia muito boa, tipo o teatro, o cinema. Quantos anos você estudou para ser veterinário? Na verdade, você nunca para de estudar, viu? Então, vocês acham que escola que você para de estudar, você nunca para de estudar. Mas daí na faculdade são 5 anos. O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Teve alguém importante para você se tornar veterinário? Teve uma professora minha. Nossa, era... Que eu tive uma professora que foi muito especial. Uma grande professora, que foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável. Ela cuidava muito da gente. Parecia uma galinha, assim, com os pintinhos. Ela acreditava no potencial de cada um. Ela nunca dizia, não vai fazer. Ela dizia assim, deixa eu escutar. Ou seja, ela acolhia a gente. Ela tinha o cabelo meio vermelho, assim, meio enroladinho. Uma mulher magra, que tinha mais ou menos a minha altura. Ela era muito sorridente, era uma pessoa com muita energia, sabe? Eu tenho dislexia. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova. E ela me acolheu naquele momento que pra mim era muito difícil. E foi muito legal. Como que era o nome dela? O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. Alsônia.
Alsônia é uma professora brasileira que, em mais de meio século de magistério, contribuiu para a educação de milhares de crianças e adolescentes. Agora, adultos formados, seus ex-alunos preparam uma homenagem surpresa para ela, usando máscaras com fotos de quando eram mais jovens. Lígia Queiroz. Gente, Alsônia, eu sempre fiquei muito intrigada quando eu era criança. Como você conseguia saber tanto dos seus alunos? Você olhava pra gente e já sabia tudo. E agora eu me tornei médica e eu entendo que a gente só pode saber das pessoas quando a gente tem afeto e amor e carinho. E aí eu entendo tudo. Obrigada por tudo. Presente. Eu sou cantora e se tem uma coisa que você me ensinou muito foi abraçar as pessoas e foi sobre ética. Obrigada, Alsônia. Muito obrigada. Você me ensinou que o senso de justiça está em todas as profissões. Isso eu só podia aprender com você. Você me deu a mão e me incentivou a tudo que eu consegui fazer até hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Alsônia. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não me furto de fazer declaração de amor. Sem educação séria, ética, de compromisso, amorosa, nada vai acontecer. Portanto, a gente tem que continuar valorizando essa educação, essa que torna possibilidade de uma vida melhor. Obrigada. Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Valorize o professor.